Olá, meus queridos! E antes da nossa reflexão de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. A Koala tem uma linha completa de aromatizantes concentrados que rendem muito mais, garantindo assim o quê? Uma maior economia para o seu bolso, além, é claro, de proporcionar aquela sensação de bem-estar, de limpeza. Não é gostoso? Não dá uma sensação de bem-estar quando você chega, a casa tá limpa, né? Aquele cheirinho gostoso pela casa. Ai, que delícia. Eu falo a verdade, quando eu faço limpeza, quando eu chego em casa, a casa tá limpa, eu falo, ai, obrigado, Senhor, obrigado. Ai, que delícia. Não dá? Ai, não, viver com casa suja, com coisa suja, ai, né? Sei lá, dá um negócio de. Enfim. E a Koala vai te auxiliar nesse processo todo, deixando a sua casa sempre com um cheirinho agradável, aquela sensação gostosa, o seu ambiente de trabalho. A gente tem que trabalhar também num lugar, não é? Onde a gente se sinta acolhido, e a limpeza também auxilia nesse processo todo, sem dúvida alguma. E aqui na descrição do vídeo tem o link aí com o site da empresa, as redes sociais, para você conhecer soluções práticas para você usar o Koala aí no seu dia a dia. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então à nossa reflexão de hoje. E na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre derrota, humildade. Você sabe que quantas e quantas vezes nós associamos que você reconhecer a derrota é como se isso então fosse o reconhecimento do fracasso, o reconhecimento do quanto então você é um fracassado, não é? Por isso que a gente acaba entendendo o porquê tanta gente tem essa dificuldade de reconhecer a sua derrota. E derrota aqui vamos abrir, né, vamos abrir o leque. Derrota enquanto culpa, não é verdade? Então, quantas são as pessoas que têm dificuldade de reconhecer a própria culpa, ou seja, de reconhecer o erro? É uma derrota, não é? Eu errei e por causa desse erro, entendeu? Agora, e aí eu tenho dificuldade de reconhecer o erro. A pessoa cria mil mecanismos para querer, então, né, maquiar, para querer mostrar que não errou, para querer mostrar que não seria muito, né, mais nobre, muito mais digno a pessoa falar, gente, desculpa, olha, realmente eu errei, eu fiz isso, né, e olha, gente, não tem nem justificativa, porque assim, ó, ou tem, né? Às vezes tem, ué. Gente, naquele contexto eu pensei isso, isso e isso, por isso que eu agi dessa e dessa maneira, porém eu errei. Eu estou errado. Eu estou reconhecendo e hoje eu consigo perceber, sabe, o quanto realmente foi um erro que jamais eu deveria ter cometido, mas cometi. Então, gente, saber reconhecer a derrota não é ser fraco, é ser humilde. Entende? E humildade não no sentido, aquele sentido de se diminuir. Isso aí não tem nada a ver com humildade, hein? Humildade, né? Então, eu me diminuo enquanto pessoa. Humildade não tem nada a ver com essa questão que a gente vê por aí, aquela pobre coitada. Ai, pessoa humilde, né? Uma pobre coitada. Humildade é no sentido de que, então, eu me despojo. Eu me despojo, sabe? De todas essas camadas que eu tento, né? De toda essa maquiagem. E eu assumo o que de fato aconteceu. Eu assumo, não é, as minhas fraquezas, eu assumo as minhas limitações. A palavra humildade, a raiz dela está em humus, né?
humus. Então tá ali, ó, na terra, sabe? Então eu me despojo. Eu volto, não é? Se pegarmos a tradição bíblica, né? Tu és pó e ao pó voltarás. O homem sendo feito do barro, né? Então, quer dizer, o humus, eu me despojo de todas essas camadas, todas essas coisas e volto ao meu status original. Volto a ser quem de fato eu era. Então, por isso que às vezes a gente diz o seguinte: pessoas que têm fama, que têm sucesso, mas elas não deixaram de ser quem são. Aí as pessoas dizem: agora eu concordo, agora num sentido, o sentido é o sentido que eu estou dizendo aqui, de humildade. Olha que bacana, gente. A pessoa, né, tem todo aquele sucesso, tem toda aquela fama, mas é uma pessoa humilde. Ou seja, ela não deixou todas aquelas camadas, a fama, o sucesso e, né, os flashes, os comentários e não sei o que, o dinheiro que foi decorrente disso, né, veio como consequência disso, não deixou que aquilo criasse uma aura ao redor dela que então a afastasse do seu ser original, o seu humus. Tu és pó e ao pó voltarás, o homem sendo feito do barro, a partir do barro. Claro que é um gênero literário, né? É uma forma literária do livro do Gênesis de mostrar isso, mas nesse sentido, então, que eu volto ao meu ser original, eu tenho humildade de reconhecer os meus erros, eu tenho humildade para continuar sendo quem eu sou, eu tenho humildade para reconhecer as minhas falhas. Então, assumir os meus próprios erros, assumir as minhas falhas, assumir a minha derrota. Não, gente, eu perdi, sabe? Eu perdi aquilo. Então, assumir as minhas derrotas não significa que eu sou um fracassado. Não é símbolo de fraqueza, é sinal de humildade. Tenhamos essa consciência, porque quando a gente coloca essa consciência, então a nossa vida, sabe, ela começa a entrar num outro patamar. A gente passa a se importar menos com essas coisas. Então, são situações que a gente percebe que, para quê? Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Curtiu? Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook. Aliás, me acompanhe lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco tanta coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.